Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Café com Apostas. Meu nome é João Lucas do Prado, eu sou trader esportivo e eu que vou apresentar o Café com Apostas essa quarta-feira, dia 19, Libertadores, Sul-Americana, Champions League, Copa do Nordeste. Quarta-feira recheada, hein? Cara, pra quem é novo no canal, pra quem é novo no vídeo, deixa o like, cara, e compartilha os vídeos com os amigos, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente continuar mostrando conteúdo gratuito, dando palpites, dando opiniões, mostrando possíveis cenários para o trade esportivo, tá? Que a gente coloca na lista aqui embaixo, beleza? Então dá essa força pra gente aí, dá o like, se inscreve no canal, claro que se você gostar do vídeo, fechou? E também comenta, cara, comenta aqui embaixo se a sua lista vai ficar parecida com a minha, se não, quais são os comentários nos jogos do Flamengo, do Corinthians, do River Plate, que eu vou comentar nesse jogo, da Champions League, beleza? Qual que é a sua opinião também, fechou? Vamos interagir. Vamos lá, começar aqui, vou começar em ordem, vou deixar a Champions League por último, tá? Vou começar pela Libertadores, Sul-Americana, Copa do Nordeste, depois Champions, fechou? River Plate e Sport Cristal. River Plate, formações rápidas para o vídeo ficar dinâmico. River Plate, cara, melhor equipe, muito mais time, peso de camisa muito maior, tradição na Libertadores, tá? Muito maior do que a do Sport Cristal. Então é um super favorito contra o Sporting Cristal. Só que o Sporting Cristal, cara, dos últimos 10 jogos, ele marcou em 6, beleza? E outra coisa também, informação importante, cara. Ele não perde em 9 dos últimos 10 jogos. Não perde em 9. Perdeu para o Fluminense na Libertadores, tá? Que é um dado interessante. Mas em 9 jogos ele não perdeu. Também não ganha todos, tá? Mas não perdeu. Super Máquina River Plate, cara, dos últimos 10 jogos ganhou 9. Esse ganhou 9, tá? E também ele marcou o primeiro em 9. Então, é uma estatística interessante. Porque ele marca gol primeiro, tá? Então, para quem busca back super favorito no live, é uma estatística interessante. Só que a odd está muito amassada. Para dar um back super favorito no live na odd 1,17, o River Plate tem que estar realmente amassando. Tem que estar superior em campo, tem que estar dando finalização toda hora, escanteio, marcação-pressão, marcação com 6, 7 jogadores na linha defensiva do Sport Cristal, não é só 3, 4, não, é marcação lá em cima. Sport Cristal dando balão, dando chutão, não saindo para jogo, não conseguindo contra-atacar. River Plate dominando a partida, ataque contra defesa. Odd 1,17, ok. Se não tiver assim, cara, espera corrigir um pouco. Tá? Espera corrigir um pouco. Você vê que o River Plate está um pouco melhor, cara. Uma odd 1,30, 1,35, interessante demais, tá? Ou quem sabe também esperar o jogo fluir. Quem sabe o Sport Cristal marca um gol primeiro. Estatisticamente é improvável, mas pode ser que aconteça. É futebol. E você pega um lay sport, que você fica mais safe, tá? Buscando o empate do River Plate, quiçá a virada do River Plate, tá? Então, esse é o possível cenário para o trade dessa partida aqui. Não vou deixar nada na lista, porque a odd está amassadíssima, tá? Corinthians e Argentino Júnior, cara, jogo interessante também, tá? O Corinthians que ganhou a estreia do Brasileiro, tá? Deixa eu colocar aqui, isso. Ganhou a estreia do Brasileiro, perdeu na estreia da Copa do Brasil, na estreia da Copa do Brasil, perdeu o jogo da Copa do Brasil, tá? E ganhou a estreia da Libertadores, tá? Então a estreia da Libertadores do Brasileiro fechou. Agora na Copa do Brasil, cara, é um jogo aleatório. Jogo aleatório, tá? Jogo aleatório. Acredito que o Corinthians ainda tem chance de classificar na Copa do Brasil. Não é o comentário da partida de hoje. Vamos lá. Corinthians e Argentino Júnior. Corinthians, cara, enfrenta um adversário que não perdeu os últimos 8 jogos, tá? Olha só. Dos últimos 10 jogos, não perdeu em 8, tá? Perdeu pro Sarmiento Junín, fora de casa, e perdeu pro Central Córdoba, tá ok? Mas os últimos 10 jogos, 8 não perdeu, fechou? Enfrenta o Corinthians, que é um outro dado estatístico. Cara, ele marca 2 ou mais gols em 6 partidas, é isso? Deixa eu olhar a informação aqui. Marcou 2 ou mais gols em 6 partidas das últimas 10, tá? Essa informação é importante também, por isso você tem que ter dados. E esse tipo de informação não é a cara muito do Corinthians. O Corinthians é um time mais under nas últimas temporadas, mas nos últimos 10 jogos marcou 2 ou mais em 6, beleza? E o Argentino Júnior fez 5 gols na penúltima partida, tomou 2 aqui, fez 3 aqui, fez 3 aqui. Então, também tem a probabilidade de sair bastante gols nessa partida. E a odd over na Libertadores sempre paga bem. Olha a 2,5.
Tá 2,63, sair mais que 2,5 gols na partida. Só que tem que ficar ligado também que o Argentino Júnior, nos últimos 10 jogos, em 9, não saiu mais que 3 gols. Mais que 3 gols não saiu em 9. A única partida que saiu mais 3 foi aquela goleada de 5-1 que eu mostrei ali anteriormente, tá? Então, fica ligado, o 2,5 fica ali o 2,5 é o 3 gols. Talvez não saia mais, tá? Então tem que buscar essas estatísticas e ver em live como é que tá a partida. Fechou? O que pode te deixar safe, tá? Deixar salvo. 1,53, olha que odd é excelente pro 1,5. Essa odd 1,53, se os primeiros 10 minutos tiver muita finalização do Corinthians, ou muita finalização do Argentino Júnior, ou muito contra-ataque de ambas, beleza? O jogo tá movimentado, você não vê que tá aquele jogo truncado, jogo chato, tá um jogo movimentado, com possibilidades claras de gols, finalização no gol, não para fora, não sendo interrompida, finalização no gol, escanteio saindo. A probabilidade aumenta, cara, nos primeiros 10 minutos. Se o gol não sair, essa odd pode chegar a 1,65, quase 1,70, até os 15 minutos, tá? Cara, um over 1,5 em 2 times, o Corinthians que tá fazendo mais que 2,5, mais que 2 gols na partida, e o Argentino Júnior que também costuma fazer gols, cara. Sair 2 gols na partida, odd 1,70, 1,65, odd interessante para buscar no live, tá? No live, fechou? Pré-live também não cravo nada. O jogo tá equilibrado, tá? Um leve favoritismo pro Corinthians, que não dá para buscar um lay e também não cravo um back. Fico de fora, fechou? No pré-live, vou buscar no live, fechou? Finalizando aqui Libertadores, vamos Barcelona de Guayaquil contra o Bolívar, tá? O Barcelona de Guayaquil é mais time que o Bolívar, tá? O Bolívar pode ser que na race dos últimos 10 jogos aqui tá até um monte de verdinho aqui legalzinho, mas olha a race do Bolívar fora de casa. O Bolívar é muito forte em casa, cara, mas fora de casa, cara, dos últimos 10 jogos, não ganhou em 8. Não ganhou em 8 dos últimos 10 jogos. E o Barcelona em casa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vitórias seguidas. Tudo bem, 4 são amistosos, mas são 3 vitórias seguidas, se for cortar os amistosos, tá? Então, Bolívar, como é um time muito fraco fora de casa, e o Barcelona vem de 3 vitórias seguidas em casa, começa a ter valor essa odd 1,52. Então, vai ser o primeiro back dessa quarta-feira, tá beleza? Back Barcelona. Vou colocar um SC na frente, que aí a gente sabe que é o Barcelona do Equador, não é o Barcelona, tá? Que nem vai jogar. É odd 1,52, nem vai jogar nessa quarta-feira, tá? Então é o primeiro back que eu irei buscar, que é um back de valor pré-live, tá? Já é de valor pré-live. Eu vou buscar o back Flamengo, vou buscar o back Corinthians, vou buscar o back River Plate, mas para mim no pré-live tá sem valor, tá? Pré-live já com valor é o back Barcelona, tá? A 1,52. Muito mais time que o Bolívar, fechou? Copa Sul-Americana, nós temos América Mineiro e Defensa e Justiça, na verdade Defensa e Justiça e América Mineiro, tá? O América Mineiro que perdeu a estreia do Brasileiro, tá? Contra o Fluminense. Ganhou do Nova Iguaçu na Copa do Brasil, perdeu a final do Campeonato Mineiro e ganhou a estreia na Sul-Americana de 4-1, passeou. A América é muito forte em casa. A América fora de casa pode ser um pouco mais complicado, tá? Olha só, tem 1, 2, 3, 4 vitórias fora de casa nos últimos 10 jogos, sendo que eu peguei jogo de 2022. 2023 só tem 1, 2, 3 vitórias nos últimos 5 jogos, dos últimos 8 jogos, tá? Então são 5 jogos que ou empatou ou perdeu. Fechou? Enfrenta o Defensa e Justiça, que se eu não me engano é o terceiro colocado do Campeonato Argentino, tá com 6 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Se eu não me engano, tá? É a informação que eu li, mas é difícil decorar, né? Cara, é um time enjoado, tá? É um time enjoado. Pensei que tava mais baixa essa odd, tá? Aqui dá pra buscar, sabe o que dá pra buscar? Um empate anula, que é a mesma coisa que o handicap 0. Só vamos ver se tem odd para buscar um empate anula a favor da América, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês. Vamos lá. Seguinte, bolsa de apostas, tá? É casa de apostas que eu utilizo, tá? É uma exchange, então aqui não te limita. Odds sempre sensacionais, tá bom? Eu utilizo no Projeto Punter, tá bom? O Projeto Punter é o projeto que eu tô validando métodos Punter tem 4 meses já.
Se quiser o link, me manda lá um direct no Instagram. Meu Instagram tá aqui embaixo, tá? E eu utilizo o bolso de aposta para fazer isso. Que é, cara, um site sensacional, completo, né? Tem bastante milhares, quase milhões de usuários. Então, sempre tem dinheiro no mercado, entendeu? Isso é importantíssimo no meio das apostas. Fechou? Sem mais delongas, super patrocínio do vídeo, sensacional, eu recomendo. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Fechou? América 186 com a gente chama de delay, não, gente, agora fugiu a palavra. chama um gap de 186 até 209, tá com os dinheiro picado no mercado sem corresponder. Então, cara, aqui dá pra cravar até 1,90. O empate anula 1,90 pro América Mineiro, cara, sensacional. Como é que é? A handicap 0, João, empate anula, você clica aqui, ó. Vamos lá, Back América, 1,86. Eu vou cravar aqui a 1,90, tá? Você coloca o valor da aposta. Vamos pôr R$500, beleza? Se o América vencer, 450 de lucro. Se houver empate, anula a aposta. 0, é reembolso, tá? Agora, se o América perder, que eu acho improvável, pode ser. É futebol. Mas eu acho que o América ganha essa partida do Defensa. Apesar da fase do Defensa, a América, cara, tá um time fechadinho, tá um time legal de ver jogar. Perdeu pro Fluminense? Perdeu, mas o Fluminense tá a máquina, tá voando, jogou com o time titular. Fechou? Então, vou colocar a handicap 0 pro América aqui. Handicap, vou colocar a América, né? América MG 0.0, que é o handicap, tá? Só para ficar didático, com a odd 1.90, que dá para buscar. Dá para buscar, olha esse gap, beleza? Dá para cravar ali, fechou? Então é um possível cenário. Aqui também, buscar nessa partida, deixa eu fechar aqui o bolsa de aposta para vocês. É o lei pior equipe em campo, cara. Lei pior equipe em campo, tá? Se tanto a favor do América quanto a favor do Defensa e Justiça, tá? Então dá para buscar um possível cenário para o trade. Fechou? Copa do Nordeste, cara. Jogo de ida, Ceará Sport. Na minha opinião, o Ceará não tá numa fase tão legal quanto a do Sport, tá? O Sport para mim tá melhor. Olha só a fase do Ceará. Os últimos 10 jogos ganhou apenas 4, fechou? E olha a fase do Sport. Dos últimos 10 jogos, ganhou 8, empatou 2, não perde a 10 jogos, não perde a 14 jogos, tá? Foi perder para o próprio Ceará dia 14 de fevereiro de 3-2 numa partida difícil, tá? Numa partida difícil, fechou? Retrospecto de confronto direto, tem a vitória do Ceará, tem o empate, tem a vitória do Ceará, tem o empate e tem a vitória do Ceará. Então, retrospecto de confronto direto, favoritismo para o Ceará. Só que tem que olhar essa fase, né? Porque depois da derrota que teve pro Ceará, o Sport ganhou de todos, né? Empatou pro Santa Cruz, empatou pro Curitiba. Mas olha só, ganhou de Bahia, que é time de Série A, ganhou do Náutico, que é um time forte, ganhou do CRB, que é um time enjoado, empatou com o Curitiba e ganhou do Retrô, tá? E olha só, depois da vitória que o Ceará teve contra o Sport, olha só a race. Não é uma race tão 100%. Fechou? Odd para... Vamos ver o Sport jogando fora de casa. Perdeu apenas pro Ceará. E olha o Ceará em casa. Meu amigo, o Ceará em casa também é forte, tá? Jogo difícil, jogo difícil. Eu arriscaria um Lei Ceará no live. Pré-live essa odd pra mim não tem valor não. No live eu arriscaria. Vou vir para esse jogo para buscar o Lei Ceará. Fechou? Vou buscar informação também, que é uma informação que eu achei interessante lá do River Plate. Que dos últimos 10 jogos, 9 ele marcou gol primeiro. Quem marca gol primeiro, estatisticamente, Ceará ou Sport. Tá? É uma estatística bastante interessante. Depois eu vou dar uma estudada para buscar nesse jogo aqui. Aconselho vocês a fazer isso também. Tá? Mas estarei buscando o Lei Pior Equipe, Lei Ceará. Tá? No live, pré-live, fora. Fechamos Sul da América, vamos para a Europa. 14 minutos de vídeo longo. Cara, temos Bayern de Munique e City.
Bayern de Munique que perdeu de 3-0 na casa do City. Dificilmente vai mudar esse resultado, tá? Virar para 4-3, tá? Virar para 5-4, dificilmente, ainda mais pela fase do City, cara. Pela fase do City, pelo elenco do City, pelo momento que tá vivendo o City. E o momento que tá vivendo o Bayern de troca de treinador, não conseguiu ganhar dentro de casa contra o Hoffenheim no fim de semana. Isso aqui eu fiz até uma operação no projeto Punter, cara, que era o handicap mais 3,5 que eu coloquei, que eu dei 3 gols de vantagem pro Hoffenheim, porque a odd estava excelente. Para tomar head, o Bayern de Munique tinha que ganhar de 4 gols de diferença. Possível, possível, mas depois de tomar 3 do Manchester City, depois de ter trocado de treinador e outra, o Bayern de Munique nos últimos 10 jogos, nenhum ganhou de mais de 3 gols de diferença. Nenhum. Entendeu? Então, mais de 3 gols de diferença, cara. Tava aqui o União Berlim ganhou de exatamente 3 gols. Tava me dando uma odd excelente para eu ter 3 gols de vantagem e o head seria no quarto. Se fizesse 3, ainda era lucro, que eu entrei no 3,5. Entendeu? Então, foi interessante. Para esse jogo aqui, cara, odd parelha. Pra falar a verdade pra vocês, eu não acredito que o Bayern de Munique perca, tá? Empatar, ele empata ou talvez ganhe, beleza? Não acredito. O Bayern de Munique ele vai se expor mais e o Manchester City não é um time de ficar muito recuado. Não sei. Na temporada passada, se eu não me engano, foi temporada passada que teve Manchester City e Atlético de Madrid. Me ajuda a lembrar, vocês vão lembrar, também foi Champions, que o Manchester City classificou, foi Atlético de Madrid, eu não lembro, cara, mas eu lembro o seguinte, que o final da partida, dos 70 aos 90, o Manchester City recuou, que eu nunca vi, foi a primeira vez, desde quando eu faço trade, que eu vejo o Manchester City recuado, sofrendo ataque contra a defesa, que tava cenário de lei Manchester City, muito lei, mas era quase back Atlético de Madrid, no segundo tempo, não é o método que eu faço, não fiz, mas tava um cenário assim, entendeu? Foi a única vez. Não acredito que vá jogar novamente dessa forma. Não é o padrão do City. Mas, futebol é futebol. Estarei vindo para buscar o lei pior equipe em campo nessa partida, tá? De valor pré-live, nada. Nada. Entendeu? De valor pré-live, nada. É só no live mesmo que eu vou buscar, vou ver o jogo para ver o que tem valor, tá? Mas acredito que o Bayern de Munique ou ganhe ou empate, tá? Inter e Benfica, o Inter abriu uma vantagem de 2-0 fora de casa contra o Benfica. Cara, esse jogo da volta vai ser um jogo difícil também. Não tem nada definido nessa partida aqui. Pra mim lá o Manchester City já tá definido. Opinião, tá? Aqui não tem nada definido não, tá? E o seguinte, gols nessa partida, a odd tá interessante. O 2,5 tá 2. O 2,5 tá 2. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu puxar essa informação aqui. Vou puxar essa informação aqui. Do Benfica e Inter. Deixa eu puxar aqui. O Benfica marcou o primeiro em 8 das últimas 10 partidas. Olha que interessante. Tá? Marcou em 8 partidas. Olha que interessante. E over 1,5 em 8 partidas. Olha que interessante. Tá? O over 1,5 tá 1,31. Olha como é que aquela odd tá de valor daquele jogo que eu falei, comentei mais cedo aqui. Eu até esqueci qual que é o jogo, mas estava 1,55 já a odd do over 1,5. Aqui tá 1,31, tá? O Inter de Milão não ganhou em 8 das últimas 10. Má fase da Inter, porém meteu 2 fora de casa. Cara, é um jogo que não dá pra prever. Entendeu? O América, cara, dá pra olhar o retrospecto, dá pra... Cara, esse jogo da Champions não dá pra prever. Não dá pra prever. Só que eu vejo valor no over, tá? Eu vejo valor no over, tá? Mas não um over tão esticado. 3,5, odd 3,5, não. Até porque o Inter de Milão foi under nas últimas 10 partidas. Under 3,5 nas últimas 10. Então saiu menos que 3,5 gols nas últimas 10. Tá? Informações importantes. Valor em live. Fico de fora, vamos olhar no live, tá? Então, cara, lista bem tranquila, né? Temos de valor pré-live o back Barcelona de Guayaquil e o handicap 0, que é o empate anula a 1,90 para o América Mineiro.
Fechou? Café com Apostas foi esse. Se você gostou do vídeo, cara, deixa o like, compartilha o canal, manda o vídeo pra galera, tá beleza? Discute comigo sobre os possíveis cenários também, tá bom? Pro trade, pra punter, pra tudo. Me manda mensagem no Instagram, vamos trocar uma ideia, fechou? Esse foi o Café com Apostas e tamo junto!